Olá, tudo bem? Parei aqui o carro rapidinho para falar com você sobre esse vídeo que você vai assistir aqui na sequência. Esse vídeo, na verdade, é uma entrevista, um bate-papo, onde eu dou muitas dicas para mudança de hábito, mudança de comportamento e explico, inclusive, o que acontece na sua neurologia, no seu cérebro, quando você busca mudar, evoluir comportamentos, hábitos na sua vida. Da metade desse vídeo até o fim, eu ensino várias técnicas, inclusive eu dou uma ferramenta para você aplicar na sua vida e conseguir mudar os hábitos que você queira mudar. Aqui abaixo desse vídeo vai ter na descrição um link com um PDF sobre essa técnica, sobre essa ferramenta que você vai poder baixar e aplicar ela no seu dia a dia. E aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações, assim você vai receber vídeos novos toda semana. Um forte abraço e acompanhe o vídeo. Chega mais, estimado Tiago Caetano. Tiago Caetano é treinador comportamental e de inteligência emocional, formado em administração, pós em gestão empresarial, e é a pessoa indicada para nós falarmos sobre perspectivas, energias, muita coisa boa que vai vir talvez pela frente e também os dissabores que a gente vai encontrar em 2020, porque não tem como fugir disso. Mas antes disso, estimado, eu queria que você falasse um pouquinho de você, que eu vejo no seu currículo aqui. Realmente, se nós fôssemos falar todo o seu currículo, nós mataríamos o programa todo. E você, palestra, treinador, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, que você veio para Ibirama, veio de Jaraguá, é jovem, 33 anos de idade. Fique bem à vontade, estimado. Legal, que bom, Neri. Eu sempre falo que o currículo não serve absolutamente para nada, né? Que a gente conquista aí certificações, enfim, mas o papel, ele não quer dizer muita coisa, o que quer dizer é o que a gente consegue efetivamente contribuir, gerar de resultado para a vida das pessoas. Esse é o meu propósito, é contribuir para a vida das pessoas, para que através do desenvolvimento elas alcancem mais felicidade, mais abundância em suas vidas. Então, quando as pessoas se abrem para conhecer algo novo e quando elas principalmente aplicam aquilo que elas passam a conhecer, é que a transformação acontece. Que coisa fantástica. Como é que você, tão jovem, chegou? Porque você me dizia, Neri, eu comecei muito jovem. Você me dizia antes, né, nos bastidores do programa, eu comecei gurizão. Com 17 anos já estava numa entidade bancária e hoje eu tenho a minha empresa e conheci minha esposa em Jaraguá, vim morar em Ibirama. Como é que essa coisa foi tudo tão rápido assim? Exatamente, Neri. Eu comecei a trabalhar mesmo com 12 anos de idade, já atendendo material de construção, com um objetivo já em foco. Naquela época era de fazer o primeiro curso de informática, que estavam começando a falar em curso de informática lá em 96, 97. E naquela época eu comecei a trabalhar para pagar um curso de informática, ali começa a minha história profissional e antes dos 16 anos eu tinha passado por pelo menos 4 empresas diferentes para agregar conhecimento. E só que lá em 2009, de 2008 para 2009, um bichinho das pessoas me picou, né? Quando eu passei a exercer uma responsabilidade maior junto com outras pessoas na minha organização, onde eu trabalhava antes, eu comecei a me apaixonar pelo desenvolvimento humano. E sempre acreditei muito no potencial que existe dentro de cada pessoa, eu sempre acreditei muito no poder que as pessoas têm de fazer as coisas acontecerem, seja na empresa, seja na sua vida como um todo, e aí eu comecei a me aprofundar nesse estudo do comportamento humano desde aquela época lá. E você teve uma passagem por banco, né? Eu falava nisso há pouco, né? Muito tempo no banco? Trabalhei diretamente 10 anos dentro de uma cooperativa de crédito. No cooperativismo? No cooperativismo. Trabalho há 14 anos dando treinamento, enfim, para as cooperativas, mas 10 então anos de forma a sua função direta. dentro do cooperativismo, do banco, já era dar treinamento, então? Eu tinha uma participação direta no desenvolvimento de equipes, né? Eu era líder de várias equipes, enfim, de vários postos de atendimento de agências, então sempre tive que aprender esse lado do desenvolvimento humano para que fosse capaz de formar as equipes, deixar elas trabalhando de forma, digamos assim, autogerenciável, autossustentável e principalmente com a preocupação de criar um ambiente feliz, um ambiente agradável, porque onde as pessoas são felizes, elas entregam mais resultado e faz mais sentido para a vida delas aquele trabalho. O que, estimado? Mas você conheceu depois de estar no banco ou antes disso conheceu a Daiane? A sua esposa? Daiane, né? É, a Daiana Koprowski. Que é a família tradicional da região ali de Ibirama, da região da Serra São Miguel ali, né? Isso mesmo. E também um chama de Koprovski, né? Tem aquela letrinha que o cartório coloca, que o cartório tira, né? Tem aquela. Mas o original é Koprovski. E eu conheci ela, assim, dentro da instituição onde eu trabalhava lá em Jaraguá do Sul.
E conheci ela lá em Campos Novos, nós fomos numa viagem lá, enfim, acabei conhecendo ela e não tive dúvida, tive certeza que na hora seria a mulher da minha vida, mãe dos nossos filhos hoje, estamos aí há mais de 10 O anos Augusto e a juntos. Giovana. O Augusto e a Giovana. Estimado, olha que show. Mas você coloca aqui, eu queria que até para passar para o nosso telespectador, né? Treinador comportamental, tal. Fala especificamente o que o treinador comportamental faz e o que faz o Master em PNL. Muito legal. E o que é o PNL? Vamos lá. PNL, vamos começar pela primeira pergunta, né? Treinamento comportamental. A gente trabalha muito com esses dois órgãos que eu falo que são os mais importantes, né? Está na camiseta? Está na camiseta. Esse é o símbolo do meu instituto, Instituto Thiago Caetano. Tem um coração ali. Isso, que é o cérebro e é o coração. Coração, então, tudo que nós fazemos em relação ao nosso comportamento vem da nossa programação neurológica, aí já vem o PN da PNL, programação neurológica, e vem dos nossos sentimentos, daquilo que a gente nutre no nosso coração, de que forma a gente trabalha as energias, o nosso equilíbrio. E o coração ele tem um poder que as pessoas normalmente não conhecem, né? Tem vários institutos aí de desenvolvimento nos Estados Unidos que há mais de 30 anos pesquisam o poder do nosso coração, que ele vai muito além do bombear o sangue para o organismo inteiro, ele tem um poder muito além desse. Então eu trabalho com essas duas grandes áreas dentro do meu instituto e ali a gente consegue melhorar, ou seja, incentivar e transformar o comportamento das pessoas para que elas cheguem onde elas querem chegar, porque tudo depende do comportamento que elas têm hoje, né? Eu sempre falo que não é o ambiente onde a pessoa vive, né, não é onde ela está hoje que determina o que ela vai ser amanhã, é a decisão que ela tem hoje. Então eu sempre falo, não são as condições que determinam o nosso ambiente. Eu posso nascer numa família muito pobre, numa família muito humilde, morar numa cidade muito pequena, numa cidade muito grande, enfim, onde tem violência, onde não tem violência, mas não é essas condições que estão ao meu redor que vão determinar quem eu vou ser. São as minhas decisões que vão determinar. E essa decisão passa, sim, por uma reprogramação, muitas vezes, aí vem a PNL, né? Programação neurolinguística, ou seja, desde pequenininho, eu brinco, né, quando as pessoas nascem, quando o bebê nasce, o que o bebê sabe fazer? Hoje já começa a usar o celular. Primeira coisa, ele já bate uma selfie saindo da barriga da mãe. Já bate a selfie. Mais ou menos isso hoje. Hoje está quase assim, né? Mas vamos tirar o lado folclórico da coisa. O que a criança... O que a criança sabe fazer? Aí, ó, nosso amigo bebê chorar. Né? E se não chorar, tem alguma coisa errada. Se ela está com fome, ela... Se está suja, chora. Se está com sono, ela chora. Então, aí vem a pergunta, né? Se o bebê só sabe chorar quando ele nasce, e todos nós éramos assim, né? Todo o resto a gente tem que aprender, não é isso? Claro. A gente só sabe nasce sabendo chorar, todo o resto a gente tem que aprender. E aí que vem a questão, nesse momento, lá dentro do útero da nossa mãe já, começam a se formar conexões neurais. Até acho que não comentei com o Neuri, mas já dei aula na pós-graduação, numa disciplina chamada neurocoaching, que é como é que o nosso cérebro atua no nosso comportamento. Fale um pouquinho sobre isso, estimado. Foi na Unicelv aqui em Rio do Sul. Eu tinha um grande sonho de poder dar aula, né? Além de trabalhar com treinamento e desenvolvimento, mas tinha lá nos meus objetivos dar aula. E eu consegui realizar esse objetivo por questões de prioridades, não dei continuidade, mas eu tive o prazer de dar aula numa disciplina na pós-graduação chamada Neurocoaching, que é justamente mostrar para as pessoas como é que o nosso cérebro atua no nosso comportamento. E aí que vem a questão. Quando um bebê nasce, né, o bebê ele não sabe fazer nada, então todo o resto ele tem que aprender, só que a gente já começa a aprender lá no útero da nossa mãe. Tudo que o nosso pai, mãe, um ambiente externo vai falando para nós fica gravado. É como se o nosso cérebro fosse uma câmera aqui uma filmadora, que todas as experiências que nós vivemos até hoje estão gravadas aqui. A gente não lembra de todas, mas elas estão gravadas através dessas conexões. Então a PNL vem reprogramar, vem alterar as conexões que não favorecem o comportamento das pessoas para elas atingirem os resultados. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu já tentei, agora vem as resoluções aí para o ano novo, né? Já passou o Natal, o pessoal agora afundou o pé na jaca no Natal, agora começa a pensar, opa, ano novo, quero emagrecer. Vou mudar meu comportamento. Vou mudar meu comportamento. E aí elas tentam uma semana, duas, daqui a pouco, mas eu não consigo. Vou deixar para o ano que vem. Vou deixar para o ano que vem. Vou deixar para o ano que vem. Isso tem a ver com a maneira que elas foram programadas. Então, o treinamento comportamental trabalha muito com essa reprogramação de como eu faço as coisas acontecerem na minha vida, e a gente usa da inteligência emocional, porque a gente tem 4 emoções base, né? Medo, raiva, tristeza e alegria. Todo o resto, todos os outros sentimentos derivam dessas emoções. Então a gente precisa aprender a utilizar essas emoções a nosso favor, inclusive a emoção da raiva, que ela é muito importante. Utilizar o lado bom dessas emoções, exatamente, né? Exatamente. Você também
Já tem um livro escrito, estimado? Tenho participação num livro, foi um livro escrito com vários autores, outros amigos treinadores aí pelo Brasil inteiro. E o que fala o livro? Bom, o livro fala um pouco do hábito, do comportamento de cada um dos treinadores, o que eles fazem para se manter num estado de alta performance. Então, são pelo menos uns 30 treinadores que escreveram esse livro, que se chama Treinador Extraordinário. Então, a gente fala assim que esse livro serve para as pessoas modelarem, ou seja, os melhores comportamentos em busca dos seus objetivos para realizar. Então, tem mentes aí do Brasil inteiro que, com experiência de treinamentos comportamentais, com experiência de treinamento de inteligência emocional, a gente vem observando o que dá certo, o que não dá certo, o que funciona, o que não funciona. Então, são hábitos e comportamentos do dia a dia que as pessoas podem, eu digo assim, observar nesse livro e aplicar em suas vidas, que com certeza elas vão melhorar. Ali também deve trazer algumas anotações de como conversar com você, né? Pelo Face, enfim, pelas redes sociais. Como é que faz isso? Deve estar ali no livro, mas é importante, né? Você falar aqui. Com certeza. Tem o canal do YouTube, que eu aconselho a todos se inscreverem no canal. Procura lá, Treinador Thiago Caetano com TH, porque eu falo que Thiago Caetano é um nome comum, né? Ele tem muito Thiago. Então vai lá no YouTube, coloca Treinador Thiago Caetano com TH, que você vai encontrar o meu canal, se inscreve lá, porque tem vídeos novos todos os dias, vídeos rapidinhos todos os dias e vídeos mais longos, pelo menos 2 vezes por semana. Eu vi alguns e adorei muito. Você mandou para mim, adorei. Que bom, obrigado, Neri. Aí tem o Facebook também, Treinador Thiago Caetano, no Instagram, @Treinador Thiago Caetano, procura lá também, que você vai me encontrar nas redes sociais. E importante, né, estimado, essa nomenclatura treinador não é só um treinador, nós temos treinador de futebol, treinador de futsal, treinador de música, que é um professor de música, são treinador. O treinador que adestra um animal, um cachorro, e o seu nomenclatura treinador é diferente, né, pela área que você atua. É diferente, a gente está acostumado com palestrante, com coach. Quando a gente fala treinador, é porque o foco é conseguir mudar as pessoas, ou seja, melhorar o comportamento delas com intensidade. Então, um treinador a gente usa muito no universo aí de treinamentos de alto impacto. Que tem, depois a gente vai falar de mudanças de hábitos, aqui tem 2 formas, Neri, que as pessoas mudam hábitos. Está aqui, ó. Eu queria que você até ficasse, tem uma planilha ali, se puder segurar o Jonas ali, dá um... Legal, quando as pessoas, por exemplo, então eu estava falando que tem 2 formas das pessoas mudarem hábitos. Uma das formas é essa forma que eu vou mostrar aqui, que é por repetição. Então, primeiro eu começo a entender o que eu ganho, qual é o hábito que eu quero mudar aqui, né? O que eu ganho se eu mudar esse hábito? Então, quem além de mim será beneficiado se eu mudar esse hábito? Se eu não mudar isso em 5 anos, como eu estarei? Quem eu vou prejudicar? Por que isso é importante, essas perguntas, Nelly? Porque isso trabalha, primeiro assim, antes de eu querer mudar algum hábito, eu tenho que entender o porquê que eu quero mudar esse hábito. Eu tenho que trabalhar primeiro essa base motivacional em mim. Se eu não tiver um porquê, eu falo assim, se eu não tiver uma razão forte, um porquê forte, eu não faço. Então, por exemplo, aconteceu um caso real de uma pessoa que eu atendi, que aconteceu o seguinte, a moça veio me procurar e ela queria emagrecer. E aí, tudo bem, mas você já tentou fazer alguma dieta, alguma coisa antes, para entender um pouco do comportamento? Ela assim, Thiago, eu estou 3 anos tentando emagrecer e não consigo. Aí vem aquela questão da programação, não consigo, não sou capaz, enfim. E aí, isso já está lá na cabeça, já está na cabeça dela. Eu vou começar, mas eu sei que eu não consigo. Exatamente, ela já começa a desacreditar dela mesma. Então, ela não vai conseguir Chama isso mesmo. Negativismo? É uma falta, eu falo assim, é uma crença limitante. Ou falta de determinação? Falta, pela história dela, aquela questão da programação, a maneira que ela foi programada, provavelmente ela já tentou outras coisas e não conseguiu. Ou quando ela era pequena, ela ouvia assim, não, isso não é para nós, isso não dá certo, né? Presta atenção, você não aprende nada direito. Às vezes os pais têm esse tipo de comunicação com os filhos sem perceber. Só que isso vai programando, isso está lá no inconsciente. A gente tem o nosso cérebro, a parte consciente, que é aquilo que a gente sabe que está fazendo, e o inconsciente, que é aquilo que nos leva a fazer coisas que depois a gente, nossa, por que eu fiz isso? Eu não queria ter feito dessa forma. Então, e as pessoas não conseguem ter a persistência para mudar por causa dessa programação. No caso dela, né, eu falei, mas por que agora você vai conseguir mudar? Ela precisava emagrecer 10 quilos em 3 meses. Não era uma coisa tão difícil assim, mas ela já tinha tentado e não tinha conseguido. Ela falou assim, porque eu preciso entrar linda no meu vestido de noiva. E aí eu te pergunto, será que ela conseguiu? Não. Conseguiu. Conseguiu? Ela conseguiu, a gente fez todo o trabalho. Em 3 meses? Por quê? Porque ela tinha um motivo forte. Você tem que ter um motivo, então. Tem que ter um motivo forte. Esse motivo é o desafio. Exatamente. Esse motivo, eu falo assim, quando eu tenho um motivo forte, quando eu tenho um porquê forte, eu enfrento qualquer como. Ou seja,
Qual for a atividade que eu tiver que fazer, eu vou fazer, porque o meu motivo para fazer é muito forte. Imagina, as mulheres sabem disso. Qual é o sonho da mulher entrar linda no vestido de noivo, no casamento? Na igreja, na né? igreja. Isso é um motivo forte. E aí a gente tem maneiras de alimentar esse motivo. Por exemplo, então as pessoas que estão aí fazendo resoluções para o ano novo, né? Começa a colocar fotos, no caso dela. Colocou foto, pegou a fotinha da cara dela, botou num corpo lá, numa modelo de vestido de noiva, começou a colocar fotos da igreja, começou a colocar fotos dela vestida de noiva na parede do quarto dela, começou a fazer visualizações. Todo dia ela acordava, a primeira coisa que ela olhava era aquilo. Que isso vai reforçando para a mente dela, ó, você tem um objetivo, você tem uma meta. Isso aqui é mais importante para você do que aquele prato a mais aí de bolo no final do ano, sabe, agora no Réveillon, enfim. Então isso começa a alimentar. Saber o que eu quero mudar. Se eu não mudar e continuar assim, nos próximos 5 anos, o que vai acontecer comigo se eu continuar nesse ritmo? Se eu mudar, quem vai ser beneficiado além de mim? Então, muitas vezes tem um impacto na família, a família é forte. Então, eu começo a responder isso. E depois, aí tem um fundamento de um estudo do Colégio da Universidade de Londres, que fala assim que para mudar um hábito, as pessoas precisam, eu tenho um exemplo aqui, ó, faz uma tabelinha. Tem uma tabelinha aqui, vamos lá. Isso aqui, ali, faz uma tabelinha aqui, Marque. ó. Marque com OK abaixo todos os dias que você fizer esse novo hábito. Ou seja, se você manteve no comportamento que você gostaria de manter, vai colocando 1, 2, 3, tem 66 quadradinhos aqui. Por quê? Para mudar um hábito por repetição, provado cientificamente, as pessoas precisam, em média, 66 dias seguidos fazendo aquele novo hábito. Fazendo aquele hábito. Exatamente. Isso serve para deixar de beber, de fumar. Isso. Claro, vai variar muito de cada pessoa, mas 80% das pessoas mudam com 66 dias. Porque, vamos dar um exemplo mais prático para os telespectadores aqui. Imagina que a gente vai num terreno baldio ou vai numa mata fechada. Vai numa mata fechada, que é uma mata virgem, nunca ninguém passou por lá. Quando a gente passa a primeira vez, o que acontece nesse mato, Neri? Ele vai... Algumas folhinhas já vão fazendo um caminho. Exatamente, vão fazendo um Claro, caminho. você vai pisando, ele vai... Você vai, volta e faz, ele vai... Daqui a pouco abriu toda a estradinha já. Se eu passar todo dia, o que acontece? Fica uma estrada. Fica uma estrada. E aí vamos supor que... o Neri já passou então todo dia naquela estrada, o Neri já sabe que aquela estrada existe, mas o Thiago não sabe. E o Thiago vai a primeira vez naquela mata e o Thiago vê aquela estrada. Por onde o Thiago vai passar? Na estrada. Na estrada, muito bem. Então, os nossos hábitos foram adquiridos assim por repetição, é um caminho neurológico no nosso cérebro, que quando eu vejo um prato de comida, de bolo, de sobremesa, algo que eu não queira fazer, mas eu já fiz tantas vezes aquilo, que o meu cérebro já vai automático, esse aqui é o caminho. Quando eu quero adquirir um novo hábito, então vamos imaginar que eu não passo mais naquele caminho, nessa mata, e eu passo por um outro caminho naquela mata que estava virgem. Então eu vou passando uma vez lá, aquela mata vai afundando da mesma forma. E à medida que eu estou abrindo um novo caminho, o que acontece com aquele caminho que eu não estou mais passando? Vai se fechar. Vai se fechar. Vai fechar porque ele vai crescer novamente, vai vir o calor, vai vir a chuva e vai brotar novamente e fechou a estrada. Por isso esses 66 dias, porque no nosso cérebro tem estradas neurais, que quando eu adquiro um hábito, eu estou formando uma nova estrada, mas aquela lá já está tão marcada que no automático eu vou para lá. E aí eu preciso pensar de forma consciente, por isso que isso aqui ajuda, pensar de forma consciente para começar a trilhar aquele outro caminho até que esse aqui esteja tão fraco que agora o automático está nesse novo hábito. Então, essa tabela aqui, na verdade, é a charada. Para mudar de hábito? Ajuda muito. Por repetição, ajuda muito. Então, é só dar uma porradinha. Uma martelada que vai. Funciona. Mas tem que ter determinação. Determinação. Eu quero saber, o espelho ajuda muito? Olhar todo dia e dizer, o desafio continua. Porque eu acho que às vezes a gente esquece de olhar, é muito rápido. Escovou os dentes, lavou o rosto, sai correndo. Eu acho que a gente tem que olhar. O espelho, eu acho que ele é muito importante para o ser humano. Exato. Se ele soubesse autoanalisar todo dia dos seus procedimentos, da mudança de hábito ou não da mudança de hábito, dos vícios que eu todo dia faço a mesma coisa. E o espelho vai ajudar muito nele. Se a pessoa realmente ela cuidar com as perguntas que ela faz para ela. Porque assim, eu posso me olhar no espelho e me perguntar assim, por que eu não consigo emagrecer? Por que é tão difícil? Por que comigo não dá certo? Então eu posso me olhar no espelho e fazer essas perguntas e posso olhar no espelho e fazer outras perguntas. O que eu preciso fazer
para continuar nesse meu ritmo de emagrecimento? Por exemplo, a gente está falando de emagrecimento, mas eu posso fazer outras coisas. O que eu preciso fazer para que esse ano de 2020 eu comece a guardar mais dinheiro? O que eu preciso fazer para que nesse ano de 2020 eu possa melhorar o meu cargo lá no meu trabalho, melhorar o meu salário? Entende? O grande segredo é quando eu me olho no espelho, isso que você falou, Neri, quais são as perguntas que eu me faço? Eu tenho que fazer, eu tenho que me cobrar. As perguntas certas. Que eu faço a pergunta e me cobrar, né? Eu tenho que me cobrar também. E perguntas que me levam para o lado positivo, porque o nosso cérebro ele é uma máquina de responder perguntas. Se eu perguntar por que eu não consigo, por que não dá certo, por que eu ganho tão pouco, eu vou achar respostas ruins. Pergunta ruim, resposta ruim. Se eu me treinar e perceber, eu quero fazer perguntas boas para mim mesmo. O que eu preciso fazer para continuar emagrecendo? O que eu preciso fazer para melhorar a minha saúde? Perguntas boas, o meu cérebro vai atrás de respostas boas. No dia a dia eu vou começar a observar as respostas. Para encerrar esse bloco, o ser humano ele é mais positivo ou mais negativo no dia a dia? Eu falo assim, isso depende de como esse ser humano, isso muda de pessoa para pessoa, de como essa pessoa está se nutrindo, Neri. Então eu falo assim, é a mesma coisa que eu perguntar, será que o ser humano é mais obeso ou mais magro? Depende do que ele está se nutrindo. A grande questão é, se a pessoa, porque eu falo assim, nutrição do corpo e nutrição da mente, né, Neri? Se todo dia eu comer batata frita, hambúrguer, refrigerante, como é que vai ficar a minha saúde? Vai ficar muito maior que o Neri. E vamos lá, se todo dia eu só andar lá nas minhas amizades, no meu círculo de convívio, se eu só andar com pessoas que reclamam, que falam mal, que são pessimistas, se eu só procurar notícias ruins no jornal para ler, se eu só ver desgraça na minha frente, se eu só reclamar, eu estou nutrindo a minha mente do quê? De coisa negativa, vai vir coisa ruim. Eu vou ser mais negativo. Eu vou ser mais negativo. Então tudo vai de como você vai decidir se nutrir nesse ano. Então se nutra de coisas mais positivas. E também a convivência com pessoas positivas. Né? Exatamente. Porque é uma nutrição também. A gente fala que assim, nós somos uma média das 5 pessoas que mais nós andamos, né? Então assim, comece a observar com quem você está andando no dia a dia, o que essa pessoa fala, o que ela faz. Vai te levar para um resultado melhor em 2020? Vai te levar para ser uma pessoa melhor em 2020? Ou essas pessoas que estão ao meu redor, né? O que elas estão fazendo, o que elas estão falando, aquilo que elas estão colocando para mim dentro da minha mente, né? Será que isso vai me transformar numa pessoa melhor ou numa pessoa pior em 2020? Na virada do ano, deixa eu fazer uma pergunta sobre emprego. Muitos, que é um desafio de cada ano, não ficam no emprego aqui, fico 3 meses lá, fico mais 3 meses, não consigo fixar num emprego. Às vezes a falta de capacidade, de treinamento, de estudar mais, de buscar conhecimento. E muitas vezes também esse lado emocional, de você não se adaptar no ambiente e você sempre achar que o patrão está tudo errado e que eu que estou certo. Como é que é? Muita gente desempregada esperando a virada do ano, porque 2020 eu esteja empregado, estimado. Muito bem. A questão, hoje a gente vive um momento assim privilegiado na história, porque nunca se teve tanto acesso à informação de qualidade nem de forma gratuita. A gente acabou de falar antes, no bloco anterior, sobre... Vai lá no YouTube, pesquisa o que você quiser se desenvolver. Quero saber como controlar mais as minhas emoções. Você vai encontrar vídeos meus lá, você vai encontrar vídeos de outros treinadores. Informação gratuita e de qualidade, ou seja, se você realmente quer melhorar no seu aspecto profissional, não tem outro caminho, você precisa se desenvolver, estudar, você precisa ir atrás da informação. E muitas pessoas acham que isso é responsabilidade da empresa. Claro que a empresa oferece treinamento, tem empresas que oferecem treinamento, desenvolvimento, mas a responsabilidade está na sua mão. Eu sempre digo assim que se você não está ainda num ponto que você gostaria de estar, é porque faltou sim se desenvolver e aplicar isso de alguma forma, mas está na sua mão fazer isso, na mão de nenhuma empresa. Então, quando a gente olha para o mercado hoje está aquecido, tem pessoas empregadas, tem pessoas desempregadas, mas a gente fala assim, eu posso me colocar no papel de vítima ou no papel de responsável. A realidade da sua vida vai mudar quando você assumir 100% da responsabilidade pelos seus resultados. Não culpar o governo, não culpar o chefe, não culpar a economia, a responsabilidade é sua. De buscar o conhecimento, essa que é a verdade. Não adianta. Estimado, e essa virada de ano aí, já estamos aí nessa contagem regressiva, todo mundo esperando e todo mundo querendo fazer aquela... E vai para a praia e usa roupa branca, nós estamos aqui de preto, preto, preto e cinza, e branco com vermelho, e flores, e Iemanjá, e rosa, e joga na praia, e leva champanhe, estoura, aquilo passa tudo tão rápido. Essas superstições todas aí, estimado. Funciona, não funciona? O que será? Eu acho que isso é da cabeça de cada um, né? Exatamente. A gente tem que respeitar cada pessoa que tem a sua tá lá, mentalizou isso, enfim, do amor, do carinho, aquela coisa toda, da namorada, do namorado, da esposa, do esposo.
Isso, exatamente. Essa questão das superstições de Ano Novo, elas são, na verdade, uma âncora, um embasamento para aquilo que a pessoa quer acreditar. Se a pessoa acredita, vai lá e faz. Eu sempre falo assim, se você realmente acredita nisso, vai lá e faz. O que acontece? Eu só não posso fazer, pular as ondinhas, comer as uvas lá, botar a lentilha na janta, não faltar, o arroz pela casa. Eu só não posso fazer isso e ficar sentado achando que as coisas vão cair do céu. Vai cair do céu, né? Claro, não vai cair né? do céu, claro. Agora, eu posso fazer isso e ter mais confiança que as coisas vão acontecer. Só que eu tenho que entrar em ação. Eu tenho que fazer, eu tenho que colocar em prática aquilo que eu quero que aconteça na minha vida, eu tenho que fazer isso acontecer. Então essa crença de fazer superstição, ela pode te ajudar a acreditar. Porque de verdade, se isso alimenta a sua fé, e fé não no sentido religioso que eu estou falando, porque eu tenho uma definição para a palavra fé que eu gosto muito, que é a seguinte, que é assim, fé é a certeza que vai acontecer aquilo que os seus olhos ainda não viram. Então, quando eu inicio 2020 com planos claros para a minha vida, mas dentro de mim eu tenho uma fé, uma certeza que eu vou fazer isso acontecer, eu vou lá e faço. E a fé vem da cabeça, né? Total, vem da cabeça. Tudo da cabeça. Aquilo que você está alimentando dia após dia, naquilo que você acredita, então, é ter fé de verdade que você vai conseguir realizar. Só tem que tomar cuidado, né, Neri, porque as pessoas elas tendem a superestimar, ou seja, elas tendem a querer fazer tudo em 2020 o que elas não fizeram em 2019. O que não fizeram em 2018, então, 2019. Exatamente. Então, elas enchem o ano de objetivos e elas superestimam, então elas aumentam o que elas podem fazer em um ano e elas subestimam, ou seja, elas diminuem, elas esquecem o que elas podem fazer em 3, 4 anos. Quem está nos assistindo talvez faça essa reflexão. O que a sua vida mudou em 4, 5 anos? Porque às vezes as pessoas colocam muitas coisas para um único ano e elas não realizam e elas se frustram. Mas então coloque 2, 3 coisas realmente importantes para você nesse ano de 2020 e as outras coisas dilua, 2021, 2022, coloque um planejamento mais médio prazo, porque em 3 anos ou em 5 anos a sua vida pode se transformar totalmente. Em um único ano dá para fazer muita coisa, mas não subestimem, ou seja, não diminuam, não esqueçam que a gente tem uma vida aí pela frente, em 3 anos, em 5 anos a sua vida pode se transformar totalmente. E aí você vai ser feliz. Que seja feliz hoje já, né? Todos seja os feliz dias. Hoje. E, na verdade, eu peguei aqui de volta, porque, na verdade, se seguir isso aqui, são 66 dias? 66 dias. 66 dias na tabelinha do estimado aqui, que é a mudança de hábitos por repetição. E, na verdade, nós temos muitos hábitos que são hábitos que nós podemos mudar, mas temos que querer, porque tem um ditado que diz, querer é poder. Exatamente. É tomar a decisão. É aquela questão. Não é a sua condição hoje, não é a sua condição agora, nesse último, penúltimo dia do ano, não é essa condição do início do ano que vai determinar o seu resultado para 2020. É a sua decisão, as decisões que você vai tomar e as decisões que você vai seguir, fazendo dia após dia. Então eu falo assim, ó, quem você quer ser em 2020, né? Porque primeiro eu mentalizo e visualizo e escrevo, posso até escrever no papel, quem eu quero ser? Quem eu quero ser como pai? Quem eu quero ser como mãe? Quem eu quero ser como profissional? Quem eu quero ser para 2020? Primeiro você tem que ter essa imagem clara para você. Depois que você tem claramente definido quem você quer ser, aí o que você precisa fazer para ser aquilo? E aí escreve essas ações e vive essas ações. E aí vem essas ações aqui, né? O que ganha ao mudar, quem além de mim será beneficiado, quem será beneficiado. Se não mudar isso em 5 anos, ou seja, como estarei, né? O que eu vou prejudicar, quem eu vou prejudicar se eu não conseguir... Você tem que seguir isso. Isso são desafios, na verdade, né? São desafios, na verdade. Exatamente. Claro. Porque as pessoas querem logo ter o resultado, né? Eu quero ter um salário maior, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter. A pessoa vai para o resultado, mas ela esquece que antes do ter, eu preciso ser alguém diferente do que eu sou hoje, e para ser alguém diferente, eu tenho que fazer algumas coisas diferentes do que eu estou fazendo hoje. Quando eu tenho claro essa imagem de quem eu quero ser e começo a fazer essas coisas, o resultado, ter, vai ser uma consequência. Vai ser uma consequência, né? Estimado, só para encerrar, o nosso tempo infelizmente foi, e ainda eu tenho essa camiseta, que quer que você depois faça a entrega aqui, você trouxe uma, mas enfim... Mas a equipe toda... Vou mandar para a equipe toda aqui, ó. Pro Baby, pro nosso Jonas. Nossa suíte, está lá o Léo e o nosso Fábio. Vou deixar para a equipe, mas depois eu mando para todos aqui da equipe da gravação dos bastidores. Não esqueça que para mim, se você mandar, tem que ser tipo uma lona de circo. Não, menos. Não, ó, a televisão engana você, pessoalmente, você é ainda mais elegante do que pela televisão. Obrigado. Estimado, para encerrar mesmo aqui, antes de nós fazermos considerações finais, eu lembro muito que nessas viradas de ano,
A gente faz, já fiz muitas vezes com vários amigos, com família. Você vai para a praia e vamos botar todo mundo uma roupa branca, compra chinelo e compra isso. Não, a minha roupa não serve mais, eu emagreci. Outro, engordei muito e vai comprar roupa branca. E é roupa branca. Uns compram roupa amarela, uns não sei o quê. Mas ninguém deixa de botar um dinheirinho no bolso. Porque aquele dinheiro vai render um monte. E que vai render se você fizer isso tudo que você falou, mas não vai render, né? Exatamente. E assim... Mas no amor, eu vou comprar um quarto de rosa, vou misturar com água, sal grosso, uma lingerie nova, deixar de um dia para o outro, que vai vir esse amor, aquela divina, estimada deusa do meu lado, ou meu Deus, o meu amor. Tudo bem, é questão de fé, de vontade, de determinação, mas o que muda na vida do cidadão isso, estimado? Assim, eu gosto de deixar uma mensagem nesse sentido de você só vai ver fora, externamente, você só vai ver na sua vida aquilo que você for internamente. Então, você pode usar assim a roupa branca, pode usar a roupa amarela, pode botar dinheiro no bolso, mas a sua energia, o seu sentimento no seu coração, você tem que estar em paz. Porque só o amor constrói, a gratidão, você tem que ser grato por aquilo que você já tem. Porque eu digo assim, hoje o que as pessoas têm na vida delas, muitas vezes já foi o sonho delas anos atrás. Então, o que a pessoa tem hoje, ela já sonhou ter lá atrás o que ela tem hoje. Só que como ela está vivendo isso hoje, ela esquece de agradecer. E vive sempre esperando mais, esperando mais. Então, para que a gente consiga mais, a gente tem que ser muito feliz e grato com o que nós temos hoje. Quando você sentir essa gratidão plena no seu coração, quando você viver em harmonia, em paz e feliz todos os dias, você vai ver que você vai conquistar cada dia mais. Estimado, queria agradecer muito e tocar num assunto, para encerrar, que é importante, porque você dizia, Neri, eu sou cristão, mas eu não sigo nenhuma religião. Mas como é que você é Deus? Como é que você vê Deus, esse arquiteto do universo? Porque ele está aqui, está em qualquer lugar, está em todo lugar. Está lá na praia, na virada do ano, está no lado de todo mundo. Está lá a hora que está botando dinheirinho no bolso, trocando de roupa, botando a roupa branca, não sei o quê, pedindo para aquele amor, dando aquele branco, rosas e flores, enfim, aquele buquê, aquela coisa. Como é que você vê Deus? Você que é cristão, mas não segue nenhuma religião. Isso. Eu vejo Deus, tem uma frase de Jesus que eu acredito em Jesus, acredito na história de Jesus, tem uma frase de Jesus que é muito emblemática. Jesus veio querer mostrar o que as pessoas ainda não conseguiram enxergar de forma plena. Tem muita história distorcida aí na Bíblia, mas não quero entrar nesse assunto. A questão é que Jesus dizia o seguinte, eu e meu Pai somos um. Ele falava muito isso. Então, falava que nós temos uma centelha divina dentro, cada um de nós tem uma centelha divina, ou seja, você é Deus, você que está me assistindo agora, você, Neri, eu, Baby aqui, Jonas, todos nós somos Deus. Deus está dentro de nós. Nós somos o Deus. Nós somos o Deus. Então Deus está em todo lugar. Deus é essa energia maravilhosa que conduz as pessoas para o bem. Então assim, qualquer um, Jesus falava isso, qualquer um pode fazer as obras que o meu Pai fez. Por quê? Porque se você tiver fé de verdade, que você é capaz de criar a sua realidade, já dizia, tem uma passagem lá que diz, né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, né? Ergue-te e te lance no mar. Se você não duvidar no seu coração, assim vai ser. Então, o que as pessoas precisam entender é isso, que elas são Deus. E como Deus, a gente tem que amar as pessoas, amar as coisas, ter gratidão e a gente vai conseguir realizar tudo na nossa vida. Então, Deus para mim é esse ser que você falou, que está em todos os lugares, está no nosso coração e permeia todo esse universo maravilhoso que a gente vive. Ele dizia amar uns aos outros como eu vos amei. Exatamente. Lá atrás, quando a gente fez aquela disciplina de religião para fazer comunhão, que era muito diferente de hoje, lá a gente aprendeu isso. Eu com 66 anos ainda lembro disso. É sinal que aquele alemãozinho, que apelidaram de Alzheimer, não me pegou ainda. Estimado, queria te agradecer muito mesmo, que você tenha um ano de muito sucesso em 2020. Eu sei que você vai seguir essa cartilha que está aqui, como você passa isso nas suas palestras, enfim, essa mudança de hábito que depende muito de cada um de nós. Que esse Deus que somos todos nós proteja a nossa emissora, você que está em casa, você que tem as famílias que vieram para todo o congressamento de Natal e de Ano Novo e de todas as férias aí, quem pode curtir um pouco esse mês de janeiro, sempre lembrando que a determinação depende de cada um de nós e a fé está dentro de nós. Nós temos que ter essa consciência que podemos fazer mais.